Graça e paz, queridos. Amém? Pegue a sua espada. Amém? Quero compartilhar com vocês um texto aqui nesta tarde. Tem bastante tempo, viu, irmãos? Eita glória. Amém? Está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Quem achou, pode dar um glória a Deus. Exalta essa palavra. Quem ama essa palavra, vai glorificar a Deus. Amém? A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Vamos ler a partir do verso de número 13. Amém? Verso de número 13. A mesa aí me ajuda porque não estou enxergando direito aqui não. Amém? Diz assim: nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Verso de número 14. O Espírito é o penhor da herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Volta lá no verso de número 13. Quero repetir novamente, que é o nosso texto-chave. Diz assim: e nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade. Ora, o primeiro ponto, a palavra da verdade. O evangelho da salvação. O evangelho que salva. Oh, esse texto, ele é lindo demais. Tendo nele também crido. Você acreditou na palavra. Você acreditou no evangelho. Você que aceitou a Cristo, você que está aqui por causa de Jesus, quando você ouve isso aqui, seu coração se alegra. A alegria tem que transbordar nesse momento, porque você creu no evangelho. Olha lá, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, por este privilégio, por esta honra, Senhor, de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por tão grande salvação, por tão grande libertação, Senhor. Nós clamamos ao Senhor aqui nesta tarde, que o Senhor possa agora, meu Pai, visitar agora cada coração, cada vida que se colocou aqui nesta tarde para ouvir a Tua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda os corações e conhece a cada um aqui nesta tarde, sabe das suas dificuldades, sabe das suas lutas, das suas pelejas, das suas batalhas, mas o Senhor é um Deus que tem fortalecido, que tem nos renovado a cada dia na Tua presença, Senhor. Abençoa esta vida aqui nesta tarde, fala deste coração, Senhor, fortalece esta vida, renova as suas forças na Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo agora, Pai, venha acender a chama sobre esta vida, Pai, a unção, o renovo, o avivamento, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todas as barreiras espirituais do mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos deste lugar em nome de Jesus. Somente a Tua presença santa, Senhor, a Tua presença gloriosa, bendita, a Tua presença maravilhosa, Senhor. Toma Teu lugar de honra, Jesus.
Toma teu lugar de honra neste lugar. Leva cativa agora cada mente, cada coração, Senhor. Não permita, Senhor, que nada aqui nesta tarde venha impedir esta vida de ouvir a Tua palavra. Que ela não venha perder a concentração aqui nesta tarde, mas que ela esteja agora cativa à Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pode se assentar. Esse texto me leva a uma compreensão assim bastante interessante, porque nesse versículo assim de número 13, antes de você ser selado pelo Espírito Santo, tem todo um processo, na vida cristã. E esse processo, ele é dado pela palavra. Então, antes de você receber o Espírito Santo, há um processo de você ouvir a palavra da verdade. E quando você ouve a palavra da verdade, esse evangelho que é anunciado a salvação, e quando você crê neste evangelho, automaticamente você é selado pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, a gente coloca como um selo de garantia. Você vai, às vezes, comprar alguma coisa, a primeira coisa, as pessoas olham o selo de qualidade, ou o produto tem uma marca, qual é o fabricante, né? Existe um selo lá, selo de fabricação. Quando você compra algo, qual é a marca, qual é a procedência, né? E esse texto que trata do selo, sabe, quando você é selado pelo Espírito Santo, é algo que pertence a Deus, pertencente a Deus. Você se torna marcado pelo Espírito Santo de Deus, e isso traz algo importante para a nossa vida, que eu vou falar no decorrer dessa passagem. Mas se nós analisarmos mesmo os textos, que antes de você ser selado, você primeiro precisa ser regenerado. Há uma regeneração. Se nós analisarmos o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, verso de número 5, quando Jesus, o Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Aquele momento que Nicodemos vai até Jesus e começa a tirar as suas dúvidas. Nós sabemos que Nicodemos não era uma pessoa que não conhecia a palavra. Pelo contrário, Nicodemos conhecia as Escrituras. Ele era um homem sábio da palavra. Ele conhecia os 5 livros da lei e era um homem respeitado. Mas quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus falou com ele algo assim poderoso, algo que necessitava na vida dele. Jesus disse para ele assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tinha que haver um novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Tinha que haver um nascimento, tá? E o verso de número, nós vamos ler até o verso de número 7. E ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado porque eu dizer, você precisa nascer de novo. E essa ideia que o texto traz, de quando nós somos regenerados e selados pelo Espírito Santo de Deus, trata-se de um novo nascimento. Um novo nascimento que nos liga a Deus através do seu Espírito Santo. Porque antes, quando nós estávamos no mundo, quando nós vivíamos no mundo, a gente não tinha uma ligação com Deus, porque o pecado nos separava de Deus.
nós estávamos desligados das coisas espirituais, não tínhamos discernimento das coisas espirituais. Mas quando nós cremos no Evangelho, quando nós ouvimos a palavra, a nossa mente espiritual, nossos olhos espirituais, eles são abertos, e nós começamos a compreender as coisas de Deus. Atos, no capítulo 2, no verso de número 38, diz assim: e Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha que interessante, arrependam-se. A prática do arrependimento vem do Espírito Santo, vem do Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado, do erro, do juízo é quem? É o Espírito Santo. Então é uma obra do Espírito Santo de Deus. E ele diz: arrependam-se, cada um de vocês, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É um processo na nossa vida. Para receber o Espírito Santo de Deus, é um processo na vida de uma pessoa. Ela precisa ser regenerada, ela precisa de arrependimento, ela precisa crer em Jesus, ela precisa acreditar. E quando ela crê no Evangelho, ela recebe o Espírito Santo de Deus. Aí vem um selo, ela é selada pelo Espírito Santo da promessa, um selo de garantia. Algo que Jesus nos prometeu, foi uma promessa do Senhor, algo que Deus prometeu aos teus servos. Lá no texto de Evangelho de João mesmo, no capítulo 14, lá no verso de número 16, Jesus diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso de número 17, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Estará em vocês. Mas olha o que o texto que Jesus estava dizendo: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo, quem está no mundo não pode receber. Quem quer viver nas práticas do mundo, quem quer viver de acordo com o mundo, não pode receber. Por quê? Porque não o vê, não o conhece. Não pode ver. Quem está no mundo não pode ver. Então você vê essa sociedade numa vida de pecado, as pessoas se afundando ao pecado, a sociedade se corrompendo, o mundo lá fora se corrompendo. Mas por quê? Porque não pode receber, porque não vê e não o conhece. Eles não o conhecem e nem pode o conhecer, porque para conhecer o Espírito da verdade, precisa passar pelo processo da pregação da palavra, do Evangelho da salvação. Precisa passar pelo aquele processo de ouvir a palavra, de ser transformado pela palavra, ser regenerado pela palavra, ser lavado pela palavra. Precisa ouvir a palavra do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que nós tantos pregamos aqui, que fala de salvação, de vida eterna com Cristo, que um dia Jesus vai rasgar esse céu e vai levar a tua igreja. Algo que nós sempre pregamos, o Evangelho que salva. Precisa passar por esse processo para receber o selo do Espírito Santo, para ter a experiência com Deus. Porque a pessoa que está no mundo, ele não vai conhecer. A pessoa que quer viver uma vida no mundo, nas práticas do pecado, a pessoa que quer viver no mundo lá fora, nas práticas mundanas, ele não pode ver. Olha o que está dizendo: não pode receber, porque não vê e não o conhece.
se eu não me engano, 1 Coríntios, no capítulo 6, verso de número 19. Esse é isso mesmo. Ele diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que está em você, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Olha esse texto aqui, mas olha, puxa para mim, 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 14. Eu troquei os versículos, mas agora está certo esse aqui. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. O homem natural, ou a pessoa natural, quem é essa pessoa natural? É a pessoa que quer viver de acordo com o mundo lá fora. Ela quer viver nas práticas mundanas, ela quer viver no adultério, na mentira, no engano, na prostituição. Ela quer viver nas práticas do mundo. Ela quer ouvir músicas mundanas, ela gosta de farra, ela gosta de festa mundana. É a pessoa que quer viver de acordo com os prazeres desse mundo. Então, a pessoa que quer viver de acordo com os prazeres do mundo, ela é uma pessoa natural, porque ela está na carne. E o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ela não vai conseguir discernir. Vai dizer o seguinte, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque só discerne espiritualmente. Mas aí o verso de número 15 diz assim: porém a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. A pessoa espiritual, essa pessoa espiritual, ela foi selada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Então, a todo momento, o Espírito Santo de Deus, ele está falando ao seu coração. A todo momento, o Espírito Santo está te alertando, está falando com você, porque ele é que convence nós do erro. É o Espírito Santo que a todo momento tem falado ao nosso coração. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós estamos tomando os caminhos errados, o Espírito Santo está sempre nos guiando. O mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Quem está no mundo hoje não vai conhecer. Por isso que muitas das vezes as pessoas que estão no mundo lá fora olham para a igreja e falam que nós somos loucos. É loucura. O que esses crentes estão fazendo? Isso é loucura. Para eles são loucura, mas para nós que conhecemos a verdade, que temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós compreendemos, nós discernimos o Espírito. Todo aquele que crê, ele recebe o Espírito Santo da promessa. Todo aquele que crê. Tem uma passagem de Lucas, no capítulo 24, lá a partir do verso de número 44, nós vamos ler até o 49. Lucas, capítulo 24, diz assim, no verso 44: a seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Verso 45: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Olha só para você ver essa passagem. Jesus tinha sido crucificado, e aquele momento Jesus teve um encontro após Jesus ter ressuscitado. Ele teve um encontro com os discípulos, e aquele momento ali que ele tinha mostrado a mão para os discípulos, ele estava falando para os discípulos. Então olha só o que ele disse: então lhes abriu os entendimentos para compreender as escrituras. Enquanto Cristo estava falando com seus discípulos,
quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele estava falando com seus discípulos, a Bíblia relata que o seu entendimento para compreender as Escrituras deles se abriram. O entendimento deles abriram para as Escrituras, mas ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda não tinham sido selado pelo Espírito Santo. Aí no verso de número 46, e disse-lhe: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Nós vamos ler, é até aí mesmo, depois nós vamos puxar o outro texto aqui. No verso, agora nós vamos ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Verso de número 21, vamos ler o 21. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Ele diz assim: mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus. Aí no verso 22 ele diz assim: que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor do Espírito em nosso coração. Que também pôs o seu selo em nós e o penhor do Espírito em nossos corações. Algo que Deus pôs em nossos corações. O Espírito Santo de Deus. Fomos selados por esse Espírito. Selados. E isso é uma garantia que nós temos. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto a palavra de Deus, ela não se cumpre totalmente, de Cristo vier, levar a tua igreja, levar aqueles que creem, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Temos o Espírito Santo que tem nos guiado, que tem nos fortalecido. Olha só, olha essa garantia de que nós pertencemos a Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. Como nós pertencemos ao Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio que você tem, que nós temos. 2 Timóteo, no capítulo 2, verso de número 19. Ele diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha só para você ver a importância para nós que Paulo está dizendo para Timóteo. Entretanto, o firme fundamento. O firme fundamento. O que é um firme fundamento? Olha só para você ver. De Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele não está falando aqui, não é para quem não conhece a palavra. Pelo contrário, aqueles que conhecem a palavra de Deus. É para aqueles que conhecem. Firme fundamento de Deus que permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Sabe como Deus conhece aqueles que lhe pertencem? Sabe como Deus sabe como você pertence a Ele de verdade? Através do Espírito Santo de Deus na tua vida. Através do Espírito Santo. Quando você tem uma comunhão com o Espírito Santo. Quando você é sensível ao Espírito Santo de Deus. Olha, isso nos deixou uma marca. Nós fomos marcados por Deus através do Espírito Santo. O evangelho que foi pregado, a regeneração e o selo do Espírito Santo em nossas vidas.
Você foi marcado por Deus. E essa marca é um selo de garantia que você tem. E Deus sabe que você pertence a Ele, através do Espírito Santo. Aqueles que preservam o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque quando nós preservamos o Espírito Santo de Deus, nós temos, sabe, nós estamos sensíveis a Deus e estamos mais firmes na presença de Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa, e é uma verdade. Se nós olharmos hoje, os nossos tempos de hoje, eu já vi pastores se desviando do Evangelho, já vi diáconos afastando do Evangelho, pessoas que a gente poderia dizer assim, poxa, essa pessoa ela teve uma experiência com Deus, essa pessoa para ela estar na frente, ela teve uma experiência, ela foi iluminada por Deus. Por que que hoje essa pessoa está afastada do Evangelho? Por que que essa pessoa hoje está no mundo? Às vezes a gente fica imaginando por quê. Mas tem um texto que eu estava analisando lá em casa, e esse texto ele traz umas verdades mesmo, para questão assim de vigilância nossa, para que a gente possa vigiar mais, para que a gente possa preservar mais o Espírito Santo de Deus na nossa vida, dar mais ouvido quando o Espírito Santo de Deus está nos alertando, está nos dando um escape, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Lá na carta de Hebreus, no capítulo 6, no verso de número 1, ele diz assim, deixa eu confirmar aqui o verso de número 1 mesmo, diz assim: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Olha só esse texto, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Espera aí, olha o que ele está dizendo. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Que obras mortas são essas? Quais são essas obras mortas que a Bíblia está citando? E da fé em Deus. Olha o verso de número 2. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Vamos até o verso 3. Isso faremos, se Deus o permitir. Acho que está no verso 4. Pode ir. Aí ele diz assim: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus, expondo-o à zombaria. Vamos até o verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis, para aqueles que a cultivam, recebem a bênção da parte de Deus. Eu estava analisando esse texto e ele é bem complexo, e ele é interessante porque ele traz um ensinamento aí, uma questão de vigilância, porque ele estava dizendo o seguinte: olha o que a carta de Hebreus está falando dessas pessoas. Ela cria uma base de obras mortas, ela baseia o seu arrependimento de obras mortas.
O que é obras mortas? Obras de arrependimento, de obras mortas. Obras, sabe, que não edificam, que não trazem um crescimento espiritual. Pelo contrário, sabe, só leva a pessoa a decair do Evangelho. E ele diz mais: pessoas que foram iluminadas, pessoas que ouviram a palavra de Deus e se afastaram do Evangelho. Eu me lembro, aí eu começo a pensar sobre pessoas que se afastaram do Evangelho. Pessoas que muitas das vezes estavam firmes na presença de Deus, que pregavam, que estavam na frente e hoje está afastado do Evangelho. Pessoas que trabalhavam para Deus, pessoas que faziam as coisas para Deus. Elas foram iluminadas, elas ouviram a palavra de Deus. Mas sabe o que está faltando nesse texto? Que me dá o exemplo desse texto? É o selo do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus na vida dessa pessoa. Irmãos, o que adianta eu ser um conhecedor da palavra? O que adianta eu estudar a palavra se eu não tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? O que adianta eu absorver a palavra, eu ouvir a palavra, mas quer viver uma vida de pecado, quer viver uma vida do mundo? O Espírito, ele limita contra a carne contra o Espírito. Quantas pessoas conhecem o Evangelho, quantas pessoas já conversei lá fora, por conhecer a palavra, por ter uma sabedoria da palavra, mas estão desviadas do Evangelho, por causa do Espírito Santo de Deus, não deu valor ao Espírito Santo, não valorizaram o Espírito Santo de Deus. Olha, apóstolo Paulo, ele dá ênfase quando ele dá a bênção, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, acho que é 1 Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo, verso 13, não, é o 2 Coríntios, coloca para mim, está no 2, isto, na minha tradução fala, não, está certo, essa tradução mesmo. Olha que interessante, como é que ele dá ênfase. Ele diz assim, depois da carta que ele escreveu, aí após ele ter escrito aquela carta, a bênção final, ele diz assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo. Qual é a graça do Senhor Jesus? Todos os 3 tópicos ali têm uma extrema importância na nossa vida. A graça de Cristo. Qual é a graça de Jesus? Sabe? É o amor de Cristo, a morte na cruz do Calvário, a redenção, a salvação pela cruz. É a graça do Senhor Jesus Cristo. Morreu na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça de Deus, sabendo que nós éramos pecadores, mas Ele morreu na cruz por nós. Aí ele fala assim, o amor de Deus. Quem é o amor de Deus? O amor de Deus em nossas vidas. Deus nos ama, sabe? Deus ama a gente de uma tal maneira. Olha, se você vê em Romanos capítulo 5, verso de número 5, quando fala do amor de Deus, fala através do Espírito Santo. Nós recebemos esse amor através do Espírito Santo. Olha lá para você ver. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O amor de Deus, era o que ele estava dizendo lá, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, algo que foi presenteado, um presente que Deus te deu. E esse amor de Deus, ele é derramado em nossas vidas através de quê? Do Espírito Santo. Através do o amor de Deus, ele vem através do Espírito Santo em você. Mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não tem o amor de Deus. É o que está dizendo ali, ó. Lá em Romanos 5,5. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você não tem o amor de Deus. Você não recebe o amor de Deus. Porque é só através. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não recebe o amor de Deus. Você não tem o amor de Deus na tua vida sem o Espírito Santo. Se você não preservar o Espírito Santo de Deus, você não vai
você não vai ver o amor de Deus. Porque através do Espírito Santo nós recebemos desse amor. Aí volta lá no 2 Coríntios 13:13. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Os dois, importantíssimo, super importante. Aí ele vem o terceiro, ele diz assim: e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. A comunhão do Espírito Santo. Um fator importante para nós é você ter comunhão com o Espírito Santo. Você ter uma comunhão com Ele. Ter uma comunhão com alguém é você ter um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo. Olha, eu fico olhando os discípulos. Filipe, quando ele tá, o Espírito Santo chegou para Filipe e falou assim: Filipe, vai até aquela carruagem e transmite a minha mensagem. Quando o texto fala de Filipe, ou eles eram tão sensíveis ao Espírito Santo de Deus, mas tão sensível, que quando Filipe, o Espírito Santo de Deus falou com ele, para ele ir à carruagem, a Bíblia relata de uma tal maneira assim, que parece que o Espírito Santo falou claramente. É como se eu chegasse para o pastor Daniel: pega água ali para mim. É como se ele estivesse ouvindo, eu falando com ele, uma clareza. Isso é como se tivesse uma comunhão tão forte com o Espírito Santo. Os discípulos, eles tinham isso. Eles tinham uma comunhão assim tão clara com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus falava com eles e eles iam. Faça tal coisa, vá em tal lugar. Eu lembro de Pedro, o Espírito Santo de Deus falou com ele assim: Pedro, desce, porque tem 3 homens esperando você na porta. É como se falasse com tanta clareza para eles. Quem tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Quem tem ouvido essa clareza? Para pensar, o Espírito Santo tem falado no seu coração? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo tem te alertado você? Você tem essa clareza de ouvir o Espírito Santo falando com você, como os discípulos ouviam? Nada, eu não consigo ouvir nada, é só televisão, é só celular, a mente fica ocupada com tanta coisa. Às vezes a gente está tão ligado com as coisas que estão acontecendo aqui fora, no mundo aqui. A gente às vezes está tão conectados no celular, a gente às vezes está tão conectado nas coisas. Então nós não conseguimos perceber quando o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. A gente talvez está naquela correria, trabalhando, fazendo as coisas, e a mente a 1000 por hora, pensando naquelas coisas, e não ouvimos a voz do Espírito Santo. Não ouvimos o Espírito Santo de Deus falando, porque estamos tão ocupados, a mente tão ocupada, não ouvimos. E os discípulos tinham tanta aquela clareza de ouvir a voz do Espírito. Qual de você tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo? Pare para pensar, você tem ouvido claramente o Espírito Santo de Deus falando com você? Te alertando você? Te guiando você? Pare para pensar. Romanos, no capítulo 8. Isso mesmo, Romanos, capítulo 8, verso de número 9. A vista está embaçando um pouco aqui, mas é isso mesmo. Verso 9, diz assim: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só o texto. Vocês, porém, olha a profundidade, sabe? Olha a importância que dá ao Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Olha a ênfase que Paulo está dando.
Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não é dele. Verso 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sabe, você precisa ter essa marca da promessa, o selo do Espírito Santo, preservar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Nós precisamos preservar esse Espírito Santo, eu e você, dar mais ênfase, importância ao Espírito Santo, porque Ele, através do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos herdeiros, co-herdeiros de Deus. Olha o que diz em Romanos 8 mesmo, lá no verso 16: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, primeiro precisa crer na palavra. Para se tornar filho de Deus, tem que crer em Jesus, tem que ouvir a palavra, tem que crer em Cristo, crer na palavra, reconciliar com Deus, voltar para Cristo, aceitar a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aí você recebe o selo da promessa. Você recebe o Espírito Santo de Deus na tua vida. E o Espírito Santo, ele causa uma mudança poderosa na vida de uma pessoa. Quantas pessoas que eu já vi sendo transformadas por Deus, através da palavra, através da mensagem, e a pessoa naquele momento começar a largar as coisas, né, pastor? Eu lembro uma vez de um varão lá em cima, ele ouviu a palavra de Deus, aí ele pegou os negócios que estavam na parede, medalha, juntou tudo. O Espírito Santo de Deus falou com ele naquele momento, assim, ele foi selado pelo Espírito Santo. Naquele momento pegou, começou a jogar os trem fora, porque houve mudança. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele foi sensível ao Espírito Santo. Porque quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, quando nós nos convertemos, a gente faz isso. A gente começa a jogar aqueles hinos, aquelas músicas que é do mundo. Você começa a mudar. Eu não ouvo música mundana mais. Começa a jogar tudo fora. Eu não faço mais isso. Há uma mudança radical. A conversão faz isso. Traz mudança na sua vida. Trouxe mudança na minha vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Porque você começa a ser sensível ao Espírito Santo. E isso traz mudança na nossa vida, traz transformação. Aquele que bebia, ele não bebe mais. Quantos alcoólatras que tinha aqui, quantos viciados em drogas que tinha aqui nessa igreja. Quantos que ouviu a palavra, através do Espírito Santo, ele foi liberto, ele largou as drogas, ele largou o vício, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo de Deus tem uma importância muito grande na nossa vida. Por isso que Paulo, quando ele diz assim, lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, no capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. Não apaguem o Espírito. Que se ele apagar na sua vida, somente o Espírito Santo de Deus na tua vida, se ele se apagar, você perde a sua comunhão com Deus.
lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 19. Agora sim, esse texto. Texto que eu falei anterior. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Olha a importância. Olha a importância que você tem. Santuário do Espírito Santo que está em você. E vocês receberam de Deus. E que vocês não pertencem a vocês mesmos. Você não pertence mais a você mesmo. Uma vez você entregou sua vida para Jesus. Você creu na palavra, crê em Jesus. Você não pode voltar àquelas práticas lá não. Não pode voltar às práticas do mundo, o pecado. Porque você não pertence a você mesmo. Você é santuário do Espírito Santo. Como o santuário do Espírito Santo de Deus pode permanecer numa pessoa que está na vida de pecado? É a mesma coisa quando você vai no centro, aí você precisa ir no banheiro. Aí quando você abre a porta do banheiro, já pensou que banheiro todo lambrecado? Você nem entra. Você pensa assim, nossa Deus, eu nem piso. Você não entra. Porque você pensa, poxa, está todo sujo. A mesma coisa uma pessoa que está na vida de pecado, quer viver nas práticas do pecado. Como pode o Espírito Santo permanecer na vida dessa pessoa? O templo está sujo. A tendência é você afastar o Espírito Santo de Deus da tua vida. E quando você se afasta o Espírito Santo de Deus na tua vida, a tendência é esfriar na fé, é enfraquecer espiritualmente. Davi, ele sentiu isso na pele. Eu vou riscar aqui, mas eu acho que é Salmo 51 ou é Salmo 52, quando ele declara, Senhor, não afaste de mim o teu Espírito. Por causa do pecado, ele sentiu que o Espírito Santo de Deus se tinha afastado dele, e aquilo entristeceu ele, trouxe tristeza para o coração dele. Uma pessoa sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus na vida dela, ela está fria, está morta. Ela perde o prazer pelo culto, ela perde o prazer pela palavra, ela perde o prazer, ela não consegue mais orar, ela não consegue mais buscar, ela não consegue mais dar ouvido às pregações. Pode vir pregador o que for aqui, se ela não tiver mais o Espírito Santo de Deus, é por causa do pecado, não vai fazer sentido. Talvez a pessoa, ela vem pelo culto empurrado, eu só estou aqui por causa de fulano, porque eu estou num desânimo, eu não quero ouvir palavra, não quero ouvir nada. É assim a tendência. Quantas pessoas estão se afastando do Evangelho porque estão frias espiritualmente? O Espírito Santo não habita mais nesta vida por causa do pecado. Porque a carne, ela limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. São opostos entre si. As trevas não combinam com a luz. Não há comunhão com as trevas e a luz. Não tem como. Se você quer viver uma vida de pecado, você vai afastar o Espírito Santo de Deus da tua vida. Agora, se você é uma pessoa que busca a Deus, que busca a palavra, que ora, a tendência é de você ter uma comunhão maior, um relacionamento maior com Deus, ser mais sensível à palavra, ser sensível ao Espírito Santo. Mas quanto mais você se afasta, é pior. Você vai só se desanimando, se afastando. Quantas pessoas hoje se afastaram do Evangelho? Quantas pessoas que talvez tinham cargos, hoje eu não vejo mais, desapareceram. Porque o pecado, ele faz isso, faz com que as pessoas abandonem a igreja, vai para o mundo.
temos que preservar o Espírito Santo de Deus em nós. Preserve. Quando produzir o arrependimento, o que produz o arrependimento em nós é o Espírito Santo, é Ele. Quando aquele texto que nós lemos sobre as obras mortas, que estava relacionado lá na carta de Hebreus, capítulo 6, estava falando sobre as obras mortas ali, estava falando da lei judaica, porque o povo queria viver baseado na lei de Moisés. Mas nós estamos vivendo debaixo da graça, porque Cristo, Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e nos trouxe, sabe, o arrependimento, a remissão dos nossos pecados, porque anteriormente nós não tínhamos arrependimento, nós tínhamos só a condenação por causa do pecado, mas a morte na cruz nos trouxe a remissão dos nossos pecados, nos justificou. Então o arrependimento, ele traz justificação para nós. Lá em 1 João, no capítulo 2, quando aquele texto fala daqueles que foram iluminados, sabe? E um dia se afastaram, não podiam se renovar novamente. Eu relaciono com esse texto aqui, lá em 1 João, no capítulo 2, verso 19. Eu relaciono com esse texto, porque ele diz assim: eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Olha o que ele diz: eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Estava na igreja, sabe? Estava na igreja, mas não era dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teria permanecido conosco. Mas eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sabe o que está querendo dizer? Estava na igreja, mas não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, tinha permanecido. Olha, irmãos, todos nós somos sujeitos a errar, a tropeçar, a cair, a falhar, mas nós não podemos abandonar. Tem que permanecer. Eu falhei, eu errei, mas permaneça. Só vai embora quem não é dos nossos. Quem é esses nós? É a igreja do Senhor. Aqueles que querem viver uma vida santa, aqueles que querem viver uma vida separada, aqueles que querem servir ao Senhor de verdade. Sabe, essas pessoas que querem servir a Deus de verdade, aqueles que querem seguir, quer ser um adorador, quer servir ao Senhor, ele permanece na igreja, ele permanece firme junto com os irmãos, mesmo falhando, às vezes errando. Eu tropecei, sacode o pó, levanta de novo, mas não abandone, fica firme. Agora, pessoas têm abandonado o Evangelho. É como diz, eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos. Sabe por que saíram do nosso meio? Porque talvez estava aqui, até fazia as coisas para Deus, mas não era dos nossos. Mas Deus sabia, porque não permanece, não fica. Porque a tendência dessas pessoas que não são dos nossos, ela ir para o mundo e viver nas práticas do pecado. Aí quando você vê a pessoa, poxa, uma pessoa era um diácono, era um pastor aí, se está no mundo, está nas práticas do pecado, mas porque não era dos nossos. Porque se fosse, tinha permanecido conosco.
Mesmo errando, mesmo falhando, ele estava aqui, eu errei, mas eu não quero sair. Eu quero permanecer, eu quero ficar, porque aqui é o meu lugar. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quantas pessoas se foram? Quantas pessoas que hoje estavam aqui, eu vejo, está no mundo, escrava do pecado, porque não era dos nossos. Jesus, ele dava uma extrema importância ao Espírito Santo. Por isso que é importante você preservar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Vamos lá em Mateus, no capítulo 12, verso de número 31. Nós vamos ler o 31 e o 32. Mateus, capítulo 12. Achou aí, varão? Vamos que eu tenho mais uns 15 versículos aqui ainda. Senão os irmãos vão embora hoje não. Mateus capítulo 12, verso de número 31. Por isso, digo a vocês, que todo pecado é blasfêmia e serão perdoados aos homens. Olha só esse texto, presta bastante atenção, nós é o 31 e 32. Por isso digo a vocês, que todo pecado é blasfêmia, serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Agora olha o que ele diz no verso 32. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Olha o que ele estava dizendo. Olha, se alguém falar alguma palavra sobre o Filho do Homem, Jesus está falando assim, ó, você pode falar de mim. Pode falar de mim, será perdoado. Mas falar do Espírito Santo, olha lá, isso não lhe será perdoado. Era isso que Jesus estava dizendo, pode falar de mim, mas falar do Espírito Santo. Olha a ênfase que ele estava dando ao Espírito Santo. Olha a ênfase, olha a importância que tem o Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas ficam brincando, zombando. Às vezes a internet, a mídia, às vezes a pessoa ainda dá curtida, dá visualizações para esse tipo de pessoas que ficam zombando do Espírito Santo. Zombar é o que Jesus estava dizendo, né? Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, né? Mas falar do Espírito Santo, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado. Olha a importância que tem o Espírito Santo. Cuidado, irmãos. Cuidado, o Espírito Santo de Deus tem uma extrema importância em nossa vida. Vamos ler junto um texto, está lá em Hebreus capítulo 10. Verso de número 26. Hebreus 10, 26. Nós vamos ler até o 31. Olha o que ele diz. Porque se continuaremos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mas olha lá, imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, insultou o Espírito da graça. Volta lá no 29. Que pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado,
e insultou o Espírito da graça. Olha a importância que tem o Espírito de Deus. No verso 30, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, outra vez o Senhor julgará o seu povo. E vamos fechar aqui nesse verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas perderam o temor de Deus. A mídia, sabe, o Instagram, o TikTok, é uma série de aplicativos que estão zombando das coisas de Deus, estão brincando com o Espírito Santo, estão brincando com o Filho de Deus. Não dá visualizações a esse tipo de pessoa, porque você acaba se tornando cúmplice das suas obras más. Olha uma coisa, cair na mão do diabo não é nada, irmãos. É o que o texto ali está dizendo. Você pode até cair na mão do diabo, mas cair na mão de Deus é mais terrível ainda. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Cuidado. Estão brincando com coisas que não deveriam. Essa nação desenfreada quer viver uma vida de pecado, de engano e mentiras. Tanta baboseira que você vê hoje na internet. Tanta coisa para ganhar visualizações. Eles estão zombando das coisas de Deus. Estão brincando com as coisas de Deus. Nós servimos um Deus que Ele é poderoso, irmãos, Criador dos céus e da terra, onde Ele criou o homem do pó da terra. Nem da terra foi, mas criou você do pó da terra. Nem da terra você não foi criado, mas do pó da terra. Nós servimos um Deus todo poderoso. Nós estamos debaixo da graça. Deus é amor, sim, mas Ele é fogo consumidor também. Cuidado, guarda-se, igreja. Vamos lá, aí em Hebreus mesmo. Por isso que nós temos que ser sensível ao Espírito Santo, ser sensível às coisas de Deus. Isso é importante para nós. Ouvir a voz do Espírito Santo, deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 fala, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, o papel do Espírito Santo de Deus não é você só sapatear, falar em línguas. Não é só para esse propósito. O propósito do Espírito Santo é guiar você. Como é que se guia uma pessoa? Como que se guia? É a mesma coisa do Espírito Santo tá pegando você pela mão e tá te levando você para esse lado. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz por mim e por você. Imagina, irmãos, você sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiando você, guiando a sua vida. Aí imagina o Espírito Santo tentando pegar você e te guiar, mas você está querendo tomar outro caminho, você está querendo tomar outro rumo, tomar outra direção, mas o Espírito Santo, Ele te guia. Olha o cuidado do Espírito Santo que Ele tem por nós, por você, por mim. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos. Às vezes o Espírito Santo analisa o seu linguajar, o seu modo de falar, as suas atitudes, o seu comportamento. Mas o Espírito Santo a todo momento está te guiando você, tentando te convencer, porque Ele também nos convence.
Mas tem momentos que às vezes você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Efésios 4:30, ele diz isso, ele se entristece. Põe lá, Efésios capítulo 4, verso de número 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo. Porque talvez tem coisas que você está fazendo, está entristecendo o Espírito Santo. Por isso que a gente tem que ter sensível ao Espírito Santo. Porque se a gente não tiver sensível ao Espírito Santo de Deus, pode ter momento que a gente está entristecendo Ele e você não está percebendo. Pelo nosso comportamento, as nossas atitudes. Porque você creu na palavra, você creu em Cristo, você acreditou, você recebeu o selo da promessa. O Espírito Santo de Deus habita em você. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 26, ele diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a você todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhe disse. Olha que maravilha. Olha o que o Espírito Santo de Deus faz por mim e por você. Olha a importância, não é só sapatear e falar em línguas, não. Ele te ensina você. Ele te ensinará a você todas as coisas e fará com que você se lembre de tudo o que eu lhe disse. Ele fala com você, ele te ensina. Olha que maravilha é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Eu vou fechar com esse texto. Voltando lá no texto-chave. Nele também, vocês depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Isso é importante. Aí ele diz no verso 14: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da tua glória. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Olha que texto. Olha lá. O Espírito é o penhor da nossa herança. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Aí, até o resgate da sua propriedade. Você agora é propriedade de Deus. Você foi selado por Deus. Você é propriedade do Senhor. É igual aquele texto, se eu não me engano, é 1 Pedro 2,9, né? Eu acho que esse não é 1 Pedro 2,9, é 2. Não recordo agora aqui. Não está aqui, mas ele diz assim, é isso mesmo, 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Propriedade de Deus, é lá, é isso que Paulo está falando ali em Efésios, né? Que o Espírito é o penhor da nossa herança. Você está recebendo uma fatia ali, sabe, do que está por vir. Você ainda não recebeu a salvação. Você crê que você é salvo, mas você ainda não recebeu a salvação. Você está
Você que está recebendo agora de Deus é o penhor da herança. Porque você tendo selado por Deus, e vai chegar o dia do resgate, o dia que Cristo vier levar a tua igreja, levar aqueles que perseveram, aqueles que estão buscando a Deus. O dia que Jesus vier buscar a tua igreja, vai ser um momento assim extraordinário, extraordinário para aqueles que estão servindo a Deus. Mas para quem está lá fora, para quem quer viver uma vida do mundo, vai ser dias terríveis. Coloque-se de pé. Entenda, irmãos, o Espírito Santo não é só você pular e sapatear, não. Ele tem cuidado de você. Seja sensível ao Espírito Santo. Lembra, quando você for analisar, lembra lá os discípulos. Lembra Pedro, sabe, quando o Espírito Santo de Deus falava para ele fazer as coisas, ele ouvia numa tal clareza que ele fazia as coisas para Deus. Os discípulos, o Espírito Santo de Deus falava com eles e eles obedeciam imediatamente, eles iam, mas eles tinham uma sensibilidade tão grande ao Espírito Santo. Nós temos que ter essa sensibilidade, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus quando Ele está falando conosco. Eu não conheço a vida de ninguém, não sei o que passa no seu coração, não sei o que você tem passado, mas talvez o Espírito Santo me usou para falar com você aqui, e você ouviu com clareza a voz do Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não faça como alguns, endureçai o coração, não endureça. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Ministério de Louvor, quiser tomar o seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Enquanto o louvor está ali se arrumando, vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor sonda cada coração aqui neste lugar, cada vida que se colocou aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, Senhor. Que teu Espírito Santo agora possa renovar as suas forças, que o Senhor possa fortalecer esta vida para caminhar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, não permita, Senhor, que esta vida venha se afastar da tua palavra, venha afastar, Senhor, da presença do Senhor, mas que o Senhor venha fortalecer. Fortalece, Senhor, cada vida neste lugar. Sonda cada coração, cada vida. Traga o refrigério, traga a paz, traz alegria para este coração, Senhor, porque nós sabemos que a alegria está no Espírito Santo. Em nome de Jesus, renova, Senhor, cada vida. Traga o avivamento. Talvez esse que se encontra fraco, desanimado, abatido, renova as forças, Senhor. Renova as forças para que ela possa caminhar na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada família aqui representada, cada lar, Senhor, aqui representado. Deus, visita, Senhor, cada família, cada lar. Que teu Espírito Santo, Pai, venha trazer o arrependimento, venha trazer salvação, venha trazer a restauração de cada família, Senhor. Restaura, Senhor, os lares, restaura as famílias.
Salva, Senhor, liberta, traga a cura àqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor venha restaurar a saúde dos teus servos, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus.